Amigos, estamos de volta no canal aqui de Mistérios com Pablo Villarrubia Mauso. Como sempre, procuro dar informação de primeira mão para vocês, informação pouco conhecida, porque aí tem muito canal que repete a mesma coisa, estão fazendo só leituras na internet de muitas coisas, muitos sites, mas eu trago para você também experiências de campo. Eu, por exemplo, neste caso, vamos falar sobre o triste fim do Rádio Observatório de Arecibo, em Porto Rico, uma ilha fantástica, um estado associado aos Estados Unidos, e que me lembra a minha viagem àquela ilha maravilhosa, aquele estado, né, norte-americano, esquecido por várias administrações daquele país, tanto pelo Trump, tanto pelo Obama e tudo mais. E eu deixo aqui neste meu livro um viaje mágico pelos mistérios da América. Infelizmente só está publicado em espanhol, mas vamos ver se no futuro sai no Brasil também. E um dos capítulos eu dedico à viagem que eu fiz junto com a jornalista Montserrat Llor Serra. Fizemos, e o Cláudio Galon, que estava vivendo naquela época. O Cláudio Galon, para quem não saiba, foi o primeiro, ia ser o primeiro astronauta do Brasil, antes que o Marcos Ponte. E o Cláudio já estava se treinando, já estava fazendo treinamento a bordo daqueles aviões de gravidade zero da NASA. Ele já estava trabalhando na NASA para voar num shuttle, num ônibus espacial. Mas, infelizmente, o governo brasileiro decidiu, colocar um militar em vez de um civil naquele momento e frustrou a sua tentativa. Mas o Cláudio continua aí, ele continuou trabalhando para a NASA, inclusive fazendo acordos entre universidades brasileiras e universidades norte-americanas com desenvolvimento de pesquisa aeroespacial. Nesse livro, aqui temos uma foto do Rádio Observatório de Arecibo, tá? Então, nessa visita foi maravilhosa, porque o Cláudio nos explicou muita coisa sobre o funcionamento, desse radiotelescópio gigantesco, que era até 2016 o maior do mundo. E então vimos um bosque, uma selva maravilhosa, que rodeia todo o radiotelescópio, que tem 300 metros de diâmetro. Agora, se vocês veem as imagens, realmente dá dó, porque ficou totalmente arrasado, caíram as torres, caiu o espelho secundário que ficava suspenso, sobre o rádio observatório. Está todo quebrado, aquelas placas todas ficaram arrebentadas, Então é uma pena realmente que tenha acontecido, e tudo por falta de cuidados, digamos, por as várias administrações dos Estados Unidos. É uma pena. Mas eu queria falar sobre este rádio observatório também pela questão que ele foi um dos pioneiros naquele projeto 7 de emissão de ondas de rádio, radiofrequências fora da Terra, para tentar comunicação com possíveis civilizações extraterrestres. Em 1974 foi feita uma dessas tentativas pelo célebre Carl Sagan e por também Frank Drake, um dos pais, o pai praticamente do projeto 7 de comunicação espacial interestelar. E no meu ponto de vista, vou deixar minha crítica aqui como jornalista, não como cientista, que foi aquilo, eu acho que foi uma perda de tempo. Por quê? Porque eles tentaram emitir, ou fizeram a emissão, uns sinais básicos, de rádio, com algumas imagens dos seres humanos, da posição da planeta Terra no sistema solar, etc. E esses sinais de rádio seriam enviados, ou foram enviados à nebulosa ou aglomerado estelar M13 de Hércules, a 25 mil anos-luz da Terra. Ou seja, por que eu digo uma bobagem? Porque se você tem que mandar esse sinal para chegar lá depois de 25 mil anos, tem que esperar outros 25 mil para receber a resposta, se é que tem lá alguém para recebê-los e te responder, Então isso significa os 50 mil anos. Bobagem. Talvez em 50 mil anos não estejamos mais aqui, não exista nem civilização terrestre. O mais lógico, na minha opinião, minha humilde opinião, como jornalista, mas que gosto dos assuntos, e que isso devia ter sido feito, uma missão para uma estrela próxima, talvez
5, 10, em 10 anos-luz da Terra, muitas estrelas com possibilidade de vida. Então seria 10 anos para ir, 10 anos e outros 10 para voltar, 20 anos, nós teríamos a resposta. Já a esta altura do campeonato, 74 para cá, possivelmente já teríamos uma resposta. Então eu acho que foi um fracasso, digamos, uma tentativa, não sei, talvez para fazer uma experiência, um experimento, mas não sei de que exatamente, né? Mas eu acho que ele não tinha muita vontade de o Frank Drake e o Carl Sagan de entrar em contato com ninguém mesmo, né? E aí tem outra história também menos conhecida, de um milionário, Yuri Milner, que ele, nos últimos anos, ele decidiu investir aí mais de 100 milhões de dólares, contribuindo para projetos também de comunicação interestelar e pesquisas no campo da astrofísica, lá em Arecibo. Inclusive, ele esteve em contato com o Frank Drake, com o Stephen Hawking. Aliás, vocês podem ler uma matéria minha, já está um blog meu que está um pouco aí desatualizado bastante, tá? Mas tem uma matéria, eu acho legal, está em espanhol, e se não, vocês botam um tradutor aí do Google e vocês entram tranquilamente. O dia em que eu tomei o café da manhã, né, o pequeno almoço, como dizem em Portugal, com o Stephen Hawking. Vocês vão saber por quê, como eu acabei tomando café com o Stephen Hawking na ilha de Tenerife, nas Ilhas Canárias, em 2014. Tá? E o Stephen Hawking, que aliás disse uma coisa interessante, né? Ele disse que não seria muito bom mandar sinais para os extraterrestres, porque se eles fossem uma civilização superior e avassaladora, eles poderiam querer nos dominar, nos conquistar. Pode ser, eu não duvido dessa possibilidade. E queria também completar essa informação, sempre em primeira mão, informação pouco conhecida, a partir daquela visita que fizemos a Porto Rico, aí em 2002 talvez, ao Jorge Martín Miranda, que ele é talvez um dos maiores ufólogos lá de Porto Rico, leva muitos anos pesquisando. Ele tem ainda, não sei, essa revista Evidência OVNI, tá? E no número 17 de 1998, ele publica uma matéria muito interessante, uma matéria especial. Vigiam os OVNIs o Rádio Observatório de Arecibo. Será que o contato já aconteceu? Esta matéria é muito interessante e contém alguns dados que para nós nos interessam, porque eu não vi nada, eu procurei pela internet, OVNIs em Porto Rico e nada. Entretanto, aqui no papel, e guardei, o Martim, né, ele nos cedeu essa revista naquela época, estão esse tipo de informação. Por isso, nem tudo está na internet, muita coisa ainda está no papel. Então, a questão é o seguinte, ele entrevista várias pessoas naquela época, o Jorge Martín, e uma delas, em 81, uma senhora que numa estrada, ela vê um OVNI meio pousado, ele ficou a uns 70 centímetros de altura do solo, e já viu três humanoides na estrada. Um deles baixinho, estilo Grey, cabeçudo, e com uma espécie de traje, de uniforme, digamos, de cor prateada, verde prateada, e os outros dois seres eram mais altos, mais parecidos a nós mesmos, os seres humanos, e com uma roupa bem ajustada, também um macacão ajustado, de cor prateado aí, e meio brilhoso, meio brilhante, tá? Ela viu esses três seres na estrada, estava com a filhinha e ela decidiu ir embora porque aquilo, logicamente, ela ficou assustada. 1991 ou 92, outro caso, também captado aqui, recolhido pelo Jorge Martín, que é o do Felipe Jiménez. Era um trabalhador, ele ia procurar mercadorias lá em Arecibo, na vilinha de Arecibo, que está ao lado lá do Rádio Observatório. E aí ele viu um OVNI gigantesco, do tamanho de um campo de beisebol. Ele comparou, porque você sabe que naquela ilha eles gostam muito de beisebol, né? E ele disse que aquilo lá, ele observou para ele tinha observado aquilo durante 5 minutos. Só que ele observou depois, verificou no relógio que tinham passado 20 minutos. Se for isso verdade, estamos falando de outro caso de missing time, de tempo perdido, que poderia ser, que muitos ufólogos relacionam com abduções, tá? Depois, 1994, outro caso também pesquisado pelo Jorge Martín, o José Ángel Rodrigues, que morava também no mesmo povoadinho de Arecibo, perto do radiotelescópio, ele vê um jipe na estrada de noite com vários militares norte-americanos correndo atrás de um OVNI que estava sobrevoando a mata. E nesse jipe eles levavam uma pequena antena tipo radar, tipo antena de radar, para possivelmente fazer alguma captação, né, captar algum sinal daquele objeto.
E o curioso é que esse engenheiro, e aquela luz desaparece. Esse mesmo José Ángel, em outra ocasião, ele observa um OVNI em forma de bumerangue, com várias luzes, sem nenhum barulho, sem nenhum ruído. Ele fica suspenso sobre o Rádio Observatório de Arecibo, e aí o próprio pessoal do Rádio Observatório pega uns focos de luz, uns spots, né, de luz, e lançam aqueles jatos de luz sobre o objeto, e o objeto tenta se escapulir, né, daquelas luzes emitidas desde o Rádio Observatório. Meus amigos, isso eu quero mostrar que lugares, bases militares, lugares importantes como centros de pesquisas de alta tecnologia, aparentemente são sobrevoados, são pesquisados, são visitados pelos discos voadores. Eu gosto muito da palavra disco voador, tá? Então, com isso eu quero mostrar, dar essa informação que não vi aí por internet, tá bom? E, mais uma vez, lembrar que vocês deem um like e se inscrevam no canal, dê sua opinião. Vou colocar alguns links possivelmente aí embaixo, vocês podem ampliar a informação. E nós estamos aqui para servir vocês que estão atentos, vocês que gostam desse tipo de coisa e com toda essa experiência, essa bagagem que tenho acumulado de tantos anos de pesquisa, tá bom? Muito obrigado.